Hello, hello! Eu sou Tatiele Moraes e hoje eu vim falar com você um assunto muito sério, que é a seita. A seita, mas que seita é essa? Então, eu fui criada numa seita, tá? Eu nasci dentro dela e eu saí dela com 25 anos, tá? Um pouco menos, tá? Foi uns 21 anos, mas eu fui entender que ela era uma seita, eu já tinha 25 anos. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês. Eu fui criada, né, numa igreja, uma religião muito bem aceita, tá? Ela é muito bem aceita, ninguém fala por aí que ela é seita, é muito difícil. Os membros, quem é membro não identifica, pelo contrário, você tem certeza que lá é a porta do céu, que se você sair de lá, você vai pro inferno. Então, eu fui criada nessa igreja, uma igreja que você olha, aparentemente não tem nada, né? Mas o próprio Jesus, ele disse que o que mais tem é lugares com a aparência da sabedoria, né? Mas a aparência da sabedoria. E lá tem esse grau de aparência da sabedoria. Lá, inclusive, preza muito por essa aparência. Inclusive, por exemplo, igual eu tô aqui, de batom, com brinco, pra eles é um escândalo, tá? Você usar roupa sem manga é um escândalo. E essa é uma das maneiras que eles impedem você de falar o que tá acontecendo lá de ruim, que acontece lá de dentro. Você não fala com medo de trazer o escândalo, porque eles falam, tem essa pregação de que ai daqueles por quem vier o escândalo, na verdade, ai daqueles por quem o escândalo for conhecido, né? Porque não ai daqueles por quem vier o escândalo, porque se acontecer alguma coisa escandalosa lá, o problema não é acontecer algo escandaloso, é você falar esse escândalo, trazer esse escândalo a público. Então eles falam muito isso, demonizam quem traz a verdade. Vou falar pra vocês por que lá é uma seita e quais são as características que tornam essa igreja uma seita, que é a Congregação Cristã no Brasil, tá? Eu nasci lá dentro, minha mãe me levava pra igreja desde criança, eu usava o véu, fui inclusive auxiliar de jovens. Então, o que eu vou falar aqui, eu vou falar com propriedade. É uma igreja em muitos aspectos muito boa, tem uma ordem no culto que faz as pessoas que são de fora ficarem apaixonadas, né? Tem a orquestra que eles se orgulham de ser a maior orquestra do Brasil, realmente. Mas a liderança, né, que é uma característica de seita, é uma liderança autoritária, né? Uma das características da seita é a liderança autoritária, que normalmente eles possuem líderes carismáticos, tá? Que é o que acontece na congregação. São anciães carismáticos, são pessoas que sobre nenhuma suspeita você desconfia deles, tá? São pessoas que têm um ar de grandeza, falam uma voz mansa, uma voz suave. Então você tem certeza que aqueles homens são herdeiros do céu por causa dessa maneira de falar deles. Eles são muito carismáticos. E outra, você não consegue questionar eles, né? Porque são líderes que têm uma imponência e são vistos como os portadores da verdade, que é uma das características da seita. Porque eles falam pra gente o seguinte, que eles estão falando pelo Espírito Santo. Então, normalmente um membro dessa igreja não vai... Como que você vai questionar o Espírito Santo? Então, em hipótese alguma, por exemplo, na minha época, se viu um pensamento questionando pensamento, tá? Se viesse um pensamento questionando se aquela palavra foi de Deus ou não, eu mesmo já acabava com esse pensamento, porque eu pensava, cara, como que a gente vai questionar o Espírito Santo? Não tem como. Mas eu tive a oportunidade, sabe, de questionar o cooperador da congregação e o cooperador. No momento que eu questionei ele sobre algo que ele estava fazendo, ele me disse com essas palavras: você tá endemoniada, minha filha. Ou seja, o pecado que você, que é membro dessa igreja, comete, não é exatamente
pecados, né, considerados pelas outras igrejas, mas o maior pecado é você questionar a autoridade deles, tá? Esse é um dos motivos porque a congregação é uma seita. Mais um motivo para você ter certeza que lá é uma seita, tá? É que uma das características da seita é que elas costumam ensinar que as suas doutrinas são o único caminho, né? São o único caminho verdadeiro para a salvação, muitas vezes denegrindo outras religiões ou filosofias. O que acontecia lá, que eu vou te provar que tem tudo a ver com seita. Eles não aceitam, tá? Que você vá, e eles desencorajam os membros a visitarem outras igrejas. E, por exemplo, se vier um pastor de uma outra igreja, né? Às vezes chega um pastor lá que vai visitar. Esse pastor, ele não tem liberdade para falar dentro daquela igreja, tá? Dentro da congregação. Quem é membro da congregação, quando você questiona para eles o que eles pensam a respeito de outras igrejas, eles vão automaticamente demonizar os pastores, né? Pastores para eles são todos ladrões de dízimo. Então, eles estão sempre falando mal de outras igrejas, que as outras igrejas vão levar as pessoas pro inferno e que você lá dentro é só um tonto, alguém que que o pastor se aproveita somente do seu dízimo. E outra coisa, você que veio de outra religião e entra para a congregação, você precisa ser batizado novamente, porque o batismo que vale é só o da congregação, tá? Então você vai precisar ser batizado de novo. Esse é um dos motivos pelos quais a congregação cristã no Brasil é uma seita religiosa e eles denigrem, tá? Qualquer outra igreja. Os membros, você vai ver o tempo todo, os membros estão falando que só eles que são salvos, só eles que são justos, e eles chamam as outras pessoas de outras igrejas de ímpios, tá? E eles falam que na congregação as pessoas não pecam, tá? As pessoas erram, é diferente, as pessoas não pecam. Lá elas erram e dentro da congregação só tem santo, do lado de fora são todos ímpios, e quem tá fora da congregação, para eles, são todos no mundão, tá? Essa é a palavra que eles usam. O terceiro item que inclui a congregação como uma seita, que é o controle sobre seus membros. Práticas de controle mental e comportamental dentro dessas seitas podem ser comum, incluindo a restrição de informações externas, monitoramento constante e pressão para se conformar aos ensinamentos e regras do grupo. Uma das coisas que eu sempre ouvi dentro da congregação é que o cinema era um lugar, cara, pelo que eu ouvia deles, eu imaginava o cinema um puteiro, entendeu? O cinema. Porque a forma como eles usam sempre palavras assim, bem rústicas, sabe? Palavras de um português bem arcaico. Então, quem é de fora quase nunca consegue entender o que eles estão falando, mas como você nasce dentro da congregação, você é habituado a essas formas deles de falarem. Então, eles falam muito subliminarmente, com palavras muito arcaicas, para explicarem que o cinema é um lugar que não é para servo de Deus frequentar, tá? Eles falam também para você tomar muito cuidado com a faculdade, e eles fazem muito um alarde muito grande quando você entra na faculdade, ou quando tem alguém que entra na faculdade. Eles sempre contam testemunhos, né, que ninguém sabe de onde veio, testemunhos de alguém que pecou dentro da faculdade, né, que a faculdade é um lugar onde as pessoas pecam muito, que na faculdade as irmãs são assediadas, entendeu? Então sempre tem um controle mental mesmo, realmente, onde você vai entender que alguns lugares não são pra você. Eles falam bem assim: o cinema não é lugar para servo de Deus, a faculdade, né, é o lugar que vai te levar ao pecado, à perdição, coisas que eles falam muito, que eu mesmo, na minha época, né, de criança, eles contavam muito, várias vezes, o mesmo testemunho, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe qual foi o princípio desse testemunho, que era sobre uma cobra que saía de dentro da televisão, que essa cobra gigantesca, ela comia os alimentos dentro da casa de uma irmã,
E, e essa irmã, né, quando ela chegou do culto e ela viu que todos os alimentos, todos os dias esses alimentos eram comidos, e foi até que um dia ela descobriu que era uma cobra que saía dentro da TV. Então, hoje, né, eu percebo que esses testemunhos que não têm uma origem, que não tem uma irmã específica, que não é a pessoa que participou desse testemunho, que conta, tá? São vários membros, muitas vezes anciães, cooperadores. Às vezes também a gente ouvia muito CD que tinha esses testemunhos, simplesmente para você ter medo de ser televisão. Inclusive, eu e minha família, a gente teve televisão uma ou duas vezes, né? Aí depois minha mãe ouvia esses testemunhos e tratava de vender a televisão e a gente ficou sem televisão. Hoje, até que eu tô, graças a Deus, de ter ficado sem televisão, mas eu percebo que não foi por livre, espontânea vontade da minha família nem da minha mãe. Foi uma imposição, e principalmente uma imposição que ela vem pelo medo, né? A terceira coisa, isolamento social. Uma das características de uma seita é o isolamento social, né, um incentivo ao isolamento social de amigos e familiares que não pertencem ao grupo, promovendo uma dependência maior do grupo e diminuindo a influência externa. Então, o que acontece? Como a gente era desencorajado a ter amizades com pessoas do mundo, né? Porque essas pessoas do mundo, né? Essas pessoas do mundo iam influenciar a gente a pecar, né? Porque sempre tem pregações nesse sentido de que as pessoas do mundo, né? Que quem diga... tem várias vezes a gente ouvia, principalmente reunião da mocidade, digas-me com quem tu andas que eu direi quem és. Então, por exemplo, a gente tinha algum parente, né? Algum primo, algum tio que ele não era crente, a gente não andava com ele, ou um amigo que não era crente, a gente não andava. Então, por exemplo, eu fui muito isolada, né? Tanto dos meus parentes, dos meus primos, da minha família, quanto de amigos. Não porque minha mãe falasse assim, você não vai ficar com eles, não. É porque de tanto ouvir, né? Porque a gente sempre ouvia, tanto eu quanto os meus irmãos. Então a gente meio que acabava ouvindo tudo isso, era influenciado e se isolavam. E minha mãe também era isolada. Então, o único contato que a gente tinha era com os jovens da igreja, era com as pessoas da reunião da mocidade, ou a gente usava o domingo, por exemplo. Domingo eu já fui no culto de jovens, aí à tarde eu ia na reunião da mocidade, à noite busca de dons. Teve época da minha vida que eu congreguei de domingo, praticamente domingo a domingo. O único dia que eu não congregava era na segunda-feira, porque na segunda-feira não tinha como eu ir congregar, porque a igreja era muito longe e o lugar que tinha culto era perigoso. Mas a nossa vida era dedicada somente a isso. Cara, eu nunca vi minha mãe, né, nem meu pai falando, vamos no cinema, ou vamos comer um lanche ali na barraquinha. Não, a gente não fazia isso. O nosso tempo todo era praticamente dedicado à igreja. E como a gente era isolado, né, por medo do mundão, medo de pecar, medo de ir pro inferno, era sempre o medo de ir pro inferno, tudo ouvindo pregações da igreja, que você ouve o tempo todo que você vai pro inferno, que você vai pecar, que Deus vai te pegar na curva se você sair, e era aquelas pregações sensacionalistas. Então, a gente era isolado socialmente, eu mesmo tive depressão, né, dos 7 anos até os 19 eu tive depressão, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tudo isso por conta desse medo exacerbado de ir pro inferno. Inclusive minha adolescência, né, enquanto minhas amigas adolescentes estavam tendo, às vezes, um relacionamento, um namoro, né, ou saindo, aproveitando, indo em festas ou indo no cinema, eu não podia sair, então eu era muito depressiva, era isolada, era tímida, morria de medo das pessoas. Deus me livre de conhecer um amiguinho, né? Ter um namorado, Deus me livre, porque eu ia pro inferno. Acaba que você se torna tão isolado que você tem medo de tudo. Rejeição de questionamento é uma das coisas que a gente vê dentro das seitas. As críticas e questionamentos são desencorajados ou punidos.
criando um ambiente onde a obediência cega é valorizada e o pensamento crítico é suprimido. Cara, você acaba sendo tão submisso, você acaba sendo tão oprimido, na verdade, tão oprimido por essas pregações de que você vai pro inferno, entre outras coisas, que você acaba não questionando. Mas eu, por exemplo, eu sempre tive uma natureza muito questionadora de questionar. E às vezes eu perguntava pra minha mãe, porque eu li a Bíblia, né? E eu vi alguma coisa que não condizia com a igreja, e eu ficava, mãe, mas por que na Bíblia tá escrito isso e na igreja faz outra coisa? E minha mãe, vai falar com o cooperador, pega a sua Bíblia e vai ler, ou então pega o dicionário e vai ler. E eu fazia isso, e muitas vezes eu perguntava pro cooperador, por exemplo, eu vou fazer uma das perguntas que eu mais fazia pra minha mãe, e que muitas vezes eu fiz pro cooperador, e eles fazia a gente voltar pra casa com mais dúvidas ainda. Uma das coisas que eu perguntava direto era o que acontece com as pessoas que morreram antes da congregação ser criada? Porque a congregação foi criada em 1910. E se a congregação era o único lugar, o único caminho, o caminho que leva ao céu, o que aconteceu com as pessoas que morreram antes de 1910? Eu perguntava isso demais, principalmente quando eu era criança, né? Quando eu tinha uns 7, 8 anos. Minha mãe não tinha resposta, né? Porque minha mãe também foi criada dentro dessa igreja. O cooperador também não me respondia. E eu ficava em dúvida. Eu ficava assim, uai, meu Deus, vai todo mundo pro inferno? Porque, não tem lógica, né? Então, mas muitas vezes, né, como foi a vez que eu fui questionar alguma coisa para o cooperador, e ele disse na minha cara, minha filha, você tá com o demônio. Só porque eu questionei ele a respeito de uma ordem, né, que era porque ele não queria passar o meu irmão de turma. No culto de jovens a gente tem uma leitura da Bíblia, né, que a gente decorava e tudo, e meus dois irmãos mais novos, eles têm de diferença de idade praticamente 1 ano, então eles eram muito grudados, e eu tava perguntando pra ele por que ele não passou o mais novo também de turma, e ele, ao invés de dizer pra mim e dar uma resposta plausível, ele disse que eu estava endemoniada porque eu perguntei isso. Tá bom pra vocês? É um motivo pra você falar pra alguém que a pessoa tá endemoniada? Não é, né? E isso daí eu tinha 15 anos. Então, fiquei com raiva dele, mas ignorei, passei por cima de tudo isso e ainda batizei naquele ano, tá? Eu batizei na congregação com 15 anos. E também, sem questionar o motivo, tá? Eu acreditava em Jesus, mas eu não tinha um conhecimento bíblico. Eu vou ser clara pra vocês, eu não tinha conhecimento bíblico. Eu só tinha alguns versos decorados, que eram os versos que eu lia lá na congregação, né? E alguns poucos outros que eu conhecia através de desenhos bíblicos que eu via, tá? Da Record. Exclusão, medo e punição. Mais uma das características de uma seita. Membros que desobedecem às regras ou questionam a autoridade do líder podem ser excluídos ou sofrer retaliação, o que alimenta um ambiente de medo. Cara, como minha mãe também foi criada dentro da congregação, então minha mãe tinha muitas histórias, né? Inclusive, uma que ela contava direto era de uma moça que ela ficou 20 anos chorando na época de tomar a Santa Ceia. E no interior, na época da minha mãe, ainda era pior, porque os membros que pecavam, eles eram meio que obrigados a ficar num banquinho lá no fundo, então todo mundo sabia, né, que aquela pessoa tinha pecado. Então essa irmã ficava sempre chorando toda vez que tinha uma Santa Ceia, né, se consumindo, provavelmente pela lembrança do pecado dela. Graças a Deus, Deus teve misericórdia dela e mandou um líder, né, após 20 anos dela chorando, mandou um líder devolver a liberdade dela, porque se você não sabe, quem peca lá fica sem liberdade, não pode pedir hino, não pode cantar, não pode participar da ceia, não pode pedir, não pode testemunhar, não pode nada. Então a pessoa, além disso, naquela época eles ainda ficavam num banquinho no fundo da igreja, então era uma opressão, uma exclusão muito maior. Então foi o que eu mais ouvi, tá? E por último, a sétima, né?
demandas financeiras e de tempo. Seitas frequentemente exigem contribuições financeiras substanciais e uma grande dedicação de tempo para atividades do grupo, limitando o envolvimento dos membros em outras áreas de suas vidas. Né? Muitos membros da congregação gostam de se gabar que a congregação não pede dízimo e que a coleta é voluntária. Ok, por aí tudo bem. Mas o que os membros às vezes não percebem é que eles passam a maior parte do tempo dentro da congregação. Porque a congregação, ela demanda que você ajude na limpeza da casa de oração, né? Então muitas pessoas passam muito tempo fazendo limpeza na congregação. Tem irmãs que às vezes vão limpar a igreja de um bairro e limpa a igreja de outro bairro também. Fora os irmãos que viajam construindo voluntariamente, tá? É um trabalho voluntário, mas você constrói templos por aí e eles encorajam muito isso porque você está trabalhando na obra de Deus, que Deus vai te recompensar. Então as pessoas passam muito tempo, às vezes o domingo, que era para ser da família delas, elas passam dentro da congregação em construção, na limpeza, em N serviços, né, voluntários que a pessoa não recebe, mas ela a congregação tem essa exigência do tempo que você demanda para ela. E a oitava, né, o oitavo característica que faz com que a congregação seja considerada uma seita, que é as promessas de salvação ou realização únicas. Né? As seitas costumam prometer benefícios especiais, como salvação, prosperidade ou crescimento espiritual, que só podem ser alcançados através da completa lealdade ao grupo. Uma das coisas que eu percebo, né, depois de tanto tempo na congregação, lá tem inúmeros benefícios. O primeiro deles é quando a gente entra realmente. Como eu fui criada lá na igreja, isso não era um benefício para mim. Mas para quem é de fora, eles prometem um benefício. O primeiro é o seguinte: quando você entra dentro da congregação, se você é homem, se você não tiver dinheiro, alguém vai te arrumar um terno. Então o que acontece? Automaticamente aquela pessoa, às vezes a pessoa não tem o que comer dentro de casa, mas se você vê ela de terno na rua, você vai ver nela que ela é uma pessoa bem-sucedida e próspera. Então esse é o primeiro benefício que você automaticamente vai perceber dentro da congregação, é o marketing. O marketing deles é muito bom, porque as mulheres vão estar sempre bem vestidas, inclusive os anciãos têm até um linguajar comum a vários, tá? Vários anciãos, vários líderes vão falar a mesma coisa. Você tem que estar bem ataviado para o Senhor, ataviado ou bem vestido, tá? É uma das palavras arcaicas que eu disse que eles usam no português deles. Você tem que estar bem ataviada para o Senhor, porque você tem que entrar aqui na presença de Deus na igreja como se estivesse diante do juiz. Aí presta atenção, você que é um membro, você se veste muito bem, você usa um terno muito bonito. Então o que acontece? As pessoas que são de fora, às vezes que têm uma dificuldade financeira, quando eles olham para você, eles têm certeza que você está sendo abençoado financeiramente lá dentro. Então esse é o marketing da congregação. Todo mundo que entra lá, até o mais pobrezinho, inclusive eu já vi pregação, tá? Que até o gari, que é da congregação, ele se veste bem, ele tá de terno. Foi uma das pregações que eu ouvi. Até o gari aqui dentro da congregação se veste bem. Então, todo mundo, até o gari, a pessoa mais pobrezinha, ela é um sinal de prosperidade, a forma como ela se veste. Inclusive, muitos membros de outras igrejas chamam o povo da congregação de metidos, pela forma como eles andam. Então, esse é um dos benefícios de você entrar na congregação. Até os pobres lá são prósperos financeiramente, tá? Que dá a entender que financeiramente prósperos, porque você vê pobre por aí usando terno? Não vê, né? Então, mas o crente da congregação, até o mais pobre, ele usa terno. Então significa que tá todo mundo bem financeiramente. É fácil de compreender isso. Segunda coisa, o benefício da salvação. Lá eles pregam que lá é o único caminho que conduz à salvação. Inclusive, tem muitos membros da congregação que repetem por aí que lá é a que melhor se assemelha à doutrina dos apóstolos. Ou seja, que todas as outras igrejas estão erradas e eles são os únicos certos, inclusive, para vocês entenderem, para eles não é Jesus que é o único caminho, tá? O único caminho para eles é a congregação, não é Jesus. Então, como o único caminho para eles é a congregação, se você sair da congregação, automaticamente você está excluído, você vai para o inferno.
Então, esse é um dos motivos pelos quais a congregação é uma seita. E eu fui criada nessa igreja e eu só percebi depois que eu saí. A minha saída foi outra coisa, tá? E se você quiser que eu conte essa história pra vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo contando como que se deu a minha saída da congregação e como foi todo esse processo. E eu quero deixar bem claro pra vocês, é muito, muito difícil alguém sair da congregação, tá? A pandemia veio e abriu os olhos de muita gente, mas é muito difícil, até mesmo para esses membros que tiveram os olhos abertos, que saíram, é muito difícil eles permanecerem, porque muitos deles estão tão acostumados a serem acorrentados psicologicamente, acorrentados mentalmente, que eles procuram o tempo todo um líder para substituir essa liderança cega que a congregação tinha sobre eles. Inclusive, eu falo para vocês que por um bom tempo que eu saí da congregação, eu ainda tinha aquele vício, sabe, que me despertava todo dia, que era o dia de culto, porque a gente sente falta, sabe, como um viciado que começa a se desintoxicar. Então, mas o que me fez firme, né, para manter, para me encontrar realmente foi tanto a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ouvir pregações cristocêntricas, né? Eu ouvi muito pastores como o pastor Paulo Júnior, Luciano Subirá, ouvi Josué Brandão, Lamartine Pozella, né? Que são pastores. Também ouvi muitos outros, inclusive o primeiro que me abriu as portas para eu poder ouvir outros pastores foi o pastor Cláudio Duarte, né? Com toda aquela veia cômica dele, mas com um assunto seríssimo que é família. Foi um dos pastores que me abriu os olhos, que eu poderia ouvir outros pastores, que estava seguro, que eu não ia pro inferno, que eu estava ouvindo pastor. Então, eles me ajudaram muitíssimo. Também eu aprendi outras coisas com outros pastores também, que foi o pastor Ederson Vieira, sempre tá lá fazendo campanha. Deus tem abençoado ele muito, fazendo campanha no YouTube. Eu, inclusive, toda crise de ansiedade que eu tinha muitas vezes, por falta da congregação, eu sarei essa crise de ansiedade ouvindo o pastor Ederson Vieira fazer a campanha dele, às vezes 6 horas da manhã, né? Às vezes meia-noite eu tava lá orando com ele. Também aprendi a fazer campanha, fazer 7 horas de oração com o pastor Eliseu Lustosa, né? Que tem igreja lá em Goiás. O Homem de Deus também tá no YouTube. Então, esses pastores me ajudaram muito nesse processo de desintoxicação da seita, sabe? Esse desejo pela seita, pela congregação. Muitas coisas eu ainda tô aprendendo, mas o que eu quero deixar de mensagem para você que saiu da congregação ou que pretende sair eu sei que você tá decepcionado, sei que você tá magoado, mas eu espero que você perdoe, tá? Todos esses momentos que você passou lá dentro da congregação, de ruins ou de bons, eu espero que você perdoe todos os sentimentos negativos. Eu acho que o principal é o sentimento de ter sido enganado a sua vida inteira. Então eu espero que você perdoe isso. E outra coisa, que você peça para Deus para te libertar desse sentimento ruim, mas que você nunca se esqueça que o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, ele te fez uma promessa e ele é fiel para cumprir, e independe da religião, tá? Porque segundo Jesus Cristo, a verdadeira religião é você cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições, nas suas necessidades. Então não é a religião que é o único caminho que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Você só precisa aceitar o trabalho do Espírito Santo na sua vida. E todos os frutos bons que você der a partir de hoje, eu quero que você saiba que são frutos do Espírito Santo. Então, a mansidão, a amabilidade, tudo isso são frutos do Espírito Santo. Você não tem que se orgulhar nem se vangloriar, porque é somente obra do Espírito Santo, tá bom? Então, se você ficou aqui até esse momento, quero que você me diga a sua opinião, se você concorda ou não comigo. Eu já sei, ó, aqui, se você ouviu e você é da congregação
é mais provável que você tenha ficado com... Se essa é a primeira vez que você ouve sobre isso, é mais provável que você tenha ficado com raiva de mim. E tá tudo bem, tá? Eu também fiquei com raiva de muita gente que falava que a congregação era uma seita. Mas, glória a Deus, se você ficou com raiva, pelo menos você foi confrontado. E isso é bom, tá? Porque se você não sentisse nada, aí sim era preocupante. Tá bom? Um beijo pra você. Se você quer continuar ouvindo esse assunto aqui nesse canal, deixa aí nos comentários, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.